Prezados alunos, aqui é o professor Marcelo Caramuru. Vamos começar a nossa quarta aula de redes de computadores. Esse aqui vai ser o sumário da nossa apresentação, ok? A gente já viu uma visão geral de todo o conteúdo de redes que nós vamos abordar e nós vamos detalhar cada camada agora, partindo inicialmente da camada física, ok? Então nós vamos fazer uma estratégia do tipo bottom-up, ou de baixo para cima. Então nós vamos tratar do processo de transmissão, das características que envolvem o sinal, problemas que ocorrem na transmissão, largura de banda e capacidade de transmissão. Todos esses slides, o nosso conteúdo dessa aula é baseado no livro Arquiteturas de Redes de Computadores, do Luiz Paulo Maia, ok? Capítulo 3, página 44 a 52. O processo de transmissão, então, ele vai lidar com dados e sinais, ok? Dado vai ser a informação que eu quero transmitir, está na origem e eu quero que chegue até o receptor no destino. Então, um exemplo aqui seria numa ligação de voz normal, a voz, que é uma onda mecânica, vai ser codificada em pulsos elétricos, ok? Que serão sinais, vão ser transmitidas através de um fio, que é o canal ou meio de comunicação. Os sinais podem ser do tipo analógico ou digital. Os sinais analógicos são contínuos e variam dentro de um conjunto infinito de valores. Já os sinais digitais, eles são discretos. A largura de banda, ou bandwidth, é a maior taxa de transmissão que eu consigo enviar por um canal, ok? Pode ser calculada através da diferença entre a maior e a menor frequência que é possível transmitir nesse canal e não tem relação com a frequência que é transmitida no canal. Um exemplo de como a largura de banda não é relacionada à frequência do canal é se eu pegar um canal que varia a frequência de 1.500 a 5.000 Hz, ele vai ter uma largura de banda de 3.500 Hz. Da mesma forma, se eu pegar um outro canal que tem as frequências variando de 18.000 a 21.500 Hz, também vai ter a largura de banda de 3.500 Hz. Ou seja, a largura de banda não está associada à frequência do canal. Sabendo que a voz humana varia de 80 a 1760 Hz, ok? Sendo em média 150 Hz para homem e 250 Hz para as mulheres, o sistema telefônico ele varia entre 300 e 3.400 Hz, gerando uma largura de banda de 3.100 Hz. Então, para a conversação humana, ele é satisfatório, mas para transmitir música, ele não é adequado. O ouvido humano ele é capaz de captar de 20 a 20.000 Hz, ou seja, uma largura de banda de praticamente 20.000 Hz. Então, para transmitir todos os sons que o ouvido humano é capaz de captar, a qualidade do sistema telefônico não vai ser adequada. Para quem tiver interesse, esse outro site citado aí, Online Tone Generator, ele é capaz de gerar o tom na frequência que você pedir, ok? Então ele gera um sinal na frequência que você pedir, e aí você vai testando a sua capacidade auditiva. E aqui mostra também, para quem tiver com os slides em mãos, pode clicar aqui no a diferença da voz via telefone e ao vivo, um comparativo das duas. Vai ter sempre um tipo de perda, seja pela qualidade do microfone ou na amostragem do sinal, enfim, vai ter diferenças entre a voz real e a voz que chega do outro lado do telefone. A largura de banda é medida em Hz quando o sinal for analógico e é medida em bits por segundo quando o sinal for digital, ok? Da mesma forma, eu posso transmitir um dado que é digital em um canal que é analógico,
E ao contrário, eu posso transmitir um dado que é analógico em um canal que é digital. Uma rádio AM ou de amplitude modulada utiliza uma largura de banda de 5.000 Hz. Já uma rádio FM ou frequência modulada tem uma largura de banda de 18.000 Hz, ou seja, muito maior do que uma rádio AM. Tipicamente, então, em média, um tambor tem frequência em torno de 30 Hz e um violino em torno de 15.000 Hz. Apesar da largura de banda de uma rádio FM ser de 18.000 Hz, a faixa de frequência de transmissão varia de 70 a 150 MHz. Para que ocorra a transmissão do emissor para o receptor, vai existir então uma onda portadora, e essa onda portadora vai ser alterada de forma a representar o dado a ser transmitido. A primeira modulação demonstrada aqui é a amplitude modulada, ok? Então eu vou pegar o dado a ser transmitido e vou modular variando a amplitude do sinal ou variando a amplitude da onda portadora, ok? Para representar o dado a ser transmitido. Então, com essa variação da amplitude, o receptor vai detectar o dado a ser recebido. A próxima modulação é a modulação de fases, ok? Então, alterando a fase com que a onda inicia, o receptor vai ser capaz de detectar o dado a ser recebido. Por fim, a última forma representada é a modulação de frequência, ok? Então, conforme o dado vai aumentando o valor a ser representado, a frequência aqui na modulação de frequência vai aumentando também, ok? E conforme o valor do dado vai diminuindo aqui no gráfico, a frequência também vai diminuindo, ou seja, o que está sendo alterado da onda portadora é a frequência, a amplitude permanece sempre a mesma. Aqui então a representação de um sinal sendo transmitido é a variação da modulação de amplitude e a variação da modulação de frequência. Okay? À medida que o sinal aumenta o valor, a amplitude aumenta. À medida que o sinal aumenta o valor, a frequência aumenta. À medida que o sinal diminui a amplitude e diminui a frequência. Simples assim. Então, a frequência da onda portadora tem que ser maior e ser capaz de transportar a frequência do dado a ser produzido. A baixa frequência, então, tem que modular a alta frequência da onda portadora para produzir um sinal que possa ser transmitido e recuperado. A capacidade máxima de transmissão ou capacidade máxima de um canal ela é dada, então, em função da quantidade de estados de sinalização ou quantos sinais eu consigo transmitir naquele canal e em função também da velocidade de transmissão do canal. O tipo de sinal utilizado na codificação varia em função do meio de transmissão. Okay? Alguns meios só aceitam sinalização analógica, outros meios só aceitam sinalização digital e outros meios permitem qualquer uma das duas. Então, fica a sugestão para que vocês pesquisem, na próxima aula a gente questiona isso, qual é o tipo de transmissão em cada um desses meios, se é analógico ou se é digital, na fibra ótica, no par trançado e no cabo coaxial. Lembrando da aula passada, a gente viu que lá na origem, na camada de nível mais baixo, que é a camada física, vai ser formado o PDU da camada física com o dado a ser transmitido. Okay? Esses dados a serem transmitidos vão ser colocados no canal de comunicação, okay? E lá do outro lado, esses dados devem ser reproduzidos também na camada física, fazendo a comunicação horizontal. Falando um pouquinho de física, que não é minha praia, vai existir o conceito de amplitude da onda. A amplitude da onda, então, vai ser a diferença da crista até o valor zero da onda, ok? Ou do vale até o valor zero da onda em módulo. Okay? Então aqui eu tenho a representação de uma onda analógica e aqui eu tenho a representação de uma onda digital. Em uma onda senoidal, deve-se analisar três parâmetros. Primeiro, a amplitude, que é dada em volts, okay? Que vai ser a diferença entre a máxima variação do sinal, a frequência, que é dada em hertz ou ciclos por segundo, que vai medir a taxa de mudança do sinal, ok? E também é chamado período, que é o tempo para uma repetição. Então, o período é 1 sobre a frequência. E, por fim, vai ser a fase com relação à posição da onda no tempo. Vamos analisar as seguintes ondas. No caso aqui, então, essa primeira aqui tem amplitude 1, ok? Se esse intervalo aqui de 0 até 1
a onda começou na fase 0 e terminou na fase 0, então eu tenho a frequência de 1 também. A fase inicial é 0. Já nesse segundo exemplo, eu tenho uma amplitude de meio, ok? A onda começou na fase 0, terminou na fase 0 no instante 1 segundo. Então a frequência também é 1 e a fase também é 1. Essa outra onda aqui também tem amplitude de 1, ok? Também começa na fase 0, só que no instante 0 a 1 segundo, ou seja, em 1 Hz ela foi capaz de 2 ciclos completos. Okay? Então a frequência dela é 2. Por fim, essa outra onda aqui não começa na fase 0, okay? Tem amplitude 1, okay? Ela começa nessa fase aqui e termina no mesmo ponto no instante 1 segundo. Ou seja, ela também tem frequência 1, ela também tem amplitude 1, mas a fase dela é π/4, ou 45 graus. O comprimento de onda de uma onda é dado pela distância percorrida pela onda em um período, ok? Considerando então V a velocidade da onda, eu vou ter que γ é igual a velocidade vezes o período. Fazendo o algebrismo necessário aí, eu vou ter que γ, que é o comprimento de onda, vezes a frequência, é igual à velocidade da onda, ok? No caso aqui, C é a velocidade da luz. Então aqui novamente vou falar sobre a frequência, ou seja, quantos ciclos por segundo essa onda ocorre. Então no primeiro exemplo aqui, começa, né, na fase 0 e termina na fase 0. Então quantas vezes a onda volta na fase inicial? Nessa onda aqui ela voltou 2 vezes na fase inicial, então são 2 Hz. Nessa onda aqui ela voltou 3 vezes na fase inicial, durante o tempo de 1 segundo. Uma onda senoidal, então, ela é dada pela variação do círculo trigonométrico do ângulo θ, ok? E no caso da onda senoidal, então, vai representar os valores no eixo y. Quando o ângulo θ é 0, o valor de seno de θ também é 0, ok? E quando o ângulo θ é 90 graus, o valor de seno de 90 vai ser 1, que é a amplitude máxima. Convertendo para π, então 90 graus é π/2. Da mesma forma, o valor vai atingir o mínimo possível quando o ângulo é 270 graus, ou 3π/2, cuja representação no eixo y vai valer -1. Finalizando o conceito de fases, então aqui eu tenho uma onda que começa na fase 0 e termina na fase 0 durante o mesmo período, ok? Durante um intervalo de 1 segundo. Então eu tenho a frequência de 1 aqui, começou na fase 0, terminou na fase 0. Já essa onda aqui, ó, começa na fase π/2, 90 graus. Da mesma forma, ela também termina na fase π/2, ok? Então todas essas ondas aqui, ó, têm a mesma frequência, só que cada uma começa em uma fase diferente. Essa começa na fase 0, essa começa na fase 90 graus, essa começa na fase 270 graus, ou 3π/2, ok? Então ela começa iniciando-se para baixo. Toda transmissão está sujeita a problemas que podem modificar a forma original do sinal e, consequentemente, alterar o sinal do dado transmitido. Então, em toda transmissão, eu tenho que tentar evitar ou minimizar a quantidade de erros. Se não for possível, eu tenho que tentar até que corrigir os possíveis. O ruído, então, é uma interferência eletromagnética no sinal transmitido, ok, que pode alterar os dados transmitidos. No caso aqui, então, ó, o valor 0 está representado com o sinal no nível alto e o valor 1 está representado com o sinal no nível baixo. Ok? Então 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Esse sinal aqui, ó, quando foi transmitido, graças ao ruído externo, que nesse instante aqui aumentou, acabou alterando esse bit aqui, que era 0, para o bit 1. Okay? Então esse bit aqui, no caso dessa transmissão digital, foi recebido de forma equivocada no receptor. Por quê? Pelo ruído. Da mesma forma, também acontece com esse bit aqui. Existem vários tipos de ruídos que podem afetar uma transmissão, ok? Por exemplo, ruído térmico, ruído de intermodulação, crosstalk e ruído impulsivo. Outro problema que também ocorre em transmissões é a atenuação do sinal, ok?
A atenuação vai ser a perda de potência do sinal no canal de comunicação. O meio de transmissão ele vai funcionar como se fosse uma barreira, diminuindo a amplitude do sinal e impedindo que o receptor seja capaz de decodificar o sinal adequadamente. Varia diretamente com o tipo de meio de transmissão. Aqui então temos uma representação de um sinal digital sofrendo atenuação. Então a forma, que era uma onda quadrada, acabou virando uma coisa disforme nesse primeiro momento aqui, e menor ainda de amplitude nesse segundo momento. Ou seja, o sinal perdeu qualidade, perdeu intensidade. Para resolver o problema da atenuação, então, vai ser utilizada a função do regenerador, no caso de um sinal digital, que vai pegar o sinal que foi deformado pela atenuação e vai recuperar. Esse regenerador vai ser colocado de acordo com a distância de cada meio, indicada para cada meio de transmissão. No caso de um sinal analógico, são utilizados amplificadores. O problema dos amplificadores de sinais digitais é que eles acabam amplificando também os ruídos que estão presentes na transmissão. Então, como foi dito antes, para regenerar sinais analógicos vão ser utilizados amplificadores. Esses amplificadores têm que ser colocados de acordo com a distância do meio de transmissão. Quanto maior a frequência do meio de transmissão, maior o efeito da atenuação. E por fim, a amplificação do sinal também vai amplificar o ruído que está presente. Para aumentar a taxa de transmissão de um canal, é possível utilizar a sinalização. No caso aqui, a representação de um exemplo com 4 valores de amplitude. Então, eu envio um sinal 00 quando a amplitude é 1, envio um sinal 01 quando a amplitude é 2, 10 quando a amplitude é 3 e 11 quando a amplitude é 4. Nyquist descobriu que existe uma relação entre a largura de banda, o número de sinais e a capacidade máxima de transmissão. Então a capacidade máxima de transmissão vai ser dada por 2 vezes a largura de banda, vezes log de 2 do número máximo de sinais. Aplicando o teorema de Nyquist em uma linha telefônica comum, que tem uma largura de banda de 3.100 Hz, e considerando 16 níveis de sinalização, nós temos que então, a capacidade máxima de transmissão é dada por 2 vezes a largura de banda, que é 3.100, vezes log 2 de 16. Então, log 2 de 16 é igual a 4, então 4 vezes 3 de 100 vezes 2, que é igual a 24.800 bits por segundo. Existe uma medida chamada de relação sinal-ruído, que é dada por 10 vezes o log 10 da relação sinal-ruído, E essa relação sinal-ruído é em base logarítmica, ou em escala logarítmica. Então, se a potência de transmissão é de 1000 decibéis e a potência do sinal de ruído é de 10 decibéis, então eu vou ter aqui log 10 de 100, vai dar 2, então 2 vezes 10. A relação sinal-ruído em decibéis é dado por 20 decibéis. Simplesmente uma conta. Então, um outro cientista chamado de Shannon percebeu que o teorema de Nyquist não considerava ruídos e atenuação na capacidade máxima de transmissão. Então, o teorema de Shannon vai incorporar esses ruídos e essa atenuação, aplicando, então, a capacidade máxima de transmissão vai ser dada pela largura de banda vezes o log 2 de 1 mais a relação sinal-ruído. E com isso, terminamos a nossa aula. Obrigado.